E aí? Fala pessoal, hoje, olha só, hoje a gente está aqui na Moura Academia, no Jabaquara, que é um lugar que eu praticamente sou apaixonado pelo seguinte: a Academia Moura, a Moura Academia, né, o Gabriel já me corrigiu várias vezes, Moura Academia, ela tipifica as academias lendárias dos anos 80. Então, você vai ver lá dentro como é que é, entendeu? Todos, é tipo um cenário, né, focado ali nos anos 80, os quadros na parede. Então eu gosto muito de vir treinar aqui. E hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um treino que o Serge Nubret fazia muito. O Serge Nubret foi um fisiculturista da Golden Era, né, um dos físicos mais clássicos que existiu na Golden Era. Quase chegou a ser Mr. Olympia se não fosse o Arnold gemelar. Em 75, o Arnold estava aposentado, resolveu voltar, o Serge Nubret estava na corrida ali pelo título, acabou perdendo o título para o Arnold, mas enfim, isso é história. A gente vai fazer um treino que ele gostava muito, chamado Training by Feeling. Significa o seguinte: treino por sentimento. Então a gente vai fazendo algo meio que aleatório, sem pensar em repetição e sem pensar em carga, tá? A gente vai fazer até o músculo sentir o pump. Era assim que ele treinava. O Serge Nubret tinha uma frase muito interessante: ele não treinava para ser um cara grande, forte, ele treinava para ser uma escultura viva. Então a gente vai entrar lá para dentro da academia, vamos começar o treino. E aos pouquinhos eu vou explicando para vocês um pouquinho da história. Então a gente vai fazer hoje treino e história com Serge Nubret. Vamos lá, pessoal. Um fly, só para a gente fazer um reconhecimento, um aquecimento. Lembrando sempre que a ênfase, ela não é a carga e sim o volume, tá? O Serge Nubret, ele dizia o seguinte: o músculo, ele tem sentimento, então você conversa com ele. Então, durante o exercício, você vai sentindo o pump. O Serge Nubret acreditava que a construção do músculo, ela é desenvolvida a partir desse raciocínio. Então, independente da carga, quando você sente o músculo dar o pump, ele parava a repetição, focava de novo. É claro que ele ia fazendo progressão de carga, mas não era a preocupação dele. A gente vai fazer 4 séries desse movimento, sem contar repetições. Então até realmente o músculo sentir o pump, entendeu? A gente não vai contar repetição. E com intervalo de descanso mínimo. Ou seja, o treino, ele tem uma duração por conta da quantidade de repetições que é feita. E na verdade não tem uma preocupação com o número, 10, 15, 20, está relacionado ao sentimento. Você vai sentindo o músculo, vai conversando com ele. Quando você perceber que está bom, você para aquela série. E aí volta a próxima repetição.
A gente vai seguir a mesma sequência, sentimento, sem preocupação com a carga, o limite de repetições. Falei que ia ser treino com história hoje, resenha. Eu acho legal uma academia jovem, mas que mantém as raízes, a história. Porque sem história não existe registro, não existe didática, não existe aprendizado e não existe futuro. Então, o mais importante em se preservar a história não é simplesmente guardar as memórias, é continuar fazendo do esporte uma realidade permanente, porque o New School de hoje vai ser o Old School de amanhã. Então é importante que a gente entenda que antes do que a gente tem hoje, teve uma história. E toda essa história, por mais que muitas pessoas ignorem, elas são contadas através dos registros. Então eu acho muito legal quando eu vejo um espaço como esse aqui da Moura, contando a história em forma de fotografias, né? Lembrando que era um tempo onde a foto era a única maneira de se eternizar as memórias. A gente não tinha mais nada, né? Os VHS vieram surgir muito depois, mas você imagina, nos anos 30, 40, 50, o que a gente tinha? Nada. E boa parte das memórias que a gente tem aqui na parede, ainda não existia internet. Então, eram as fotos, eram as revistas e eram de materiais de vídeo, né? Materiais, por exemplo, como o do Mitsuru Okabe dos anos 90, quem não se lembra de Battle for Olympia, né? A famosa Batalha para Olímpia, né? O Mitsuru reunia uma boa parte de cenas de treino, de lifestyle, dieta, cotidiano, dos principais atletas que iam competir no Olímpia. E aí ele fazia esse material e lançava um vídeo por ano. Então você tem Battle for Olympia de 96, se eu não me engano, foi até 2014. Aí depois com a internet ficou inviável. Mas a internet também tirou da gente, apesar de ter colocado muita coisa, trazido muitas facilidades, como esse material que eu estou podendo filmar agora para você ver no canal, mas ela tirou da gente a emoção do produto físico, né? De você comprar uma fita, a fita chegar na tua casa embalada, aquela coisa com a capa, né? A relação com o material. E aí você colocar no videocassete, assistir, então era muito legal. Eu lembro de Pumping Iron, primeira vez que eu vi uma fita do Pumping Iron, eu peguei na casa de um amigo meu lá em Brasília, e assim, de boca em boca, as pessoas iam falando, ó, fulano tem Pumping Iron, ciclano tem Pumping Iron.
E aí eu descobri um cara que tinha um Pumping Iron, e para minha sorte ele me emprestou a fita para eu fazer uma cópia, né? Hoje eu tenho Pumping Iron no meu drive, quem quiser eu mando o link, a pessoa assiste em alta resolução. Na época era uma fita da fita da fita da fita, ou seja, cópia da cópia da cópia da cópia. Hã? Ó, vem cá, tem um negócio aqui legal. Ó, aquela foto ali, muito lendária, o Dory Yates, do Lehane, 1991, talvez dois dos maiores campeões que chegaram a se confrontar em seus auges, né? Foi a aposentadoria do Lehane. Ele havia prometido em 90 que ele iria chegar aos números de título do Arnold e ia passar. E foi o que ele fez em 91. Inclusive, vencendo, no seu último ano de competição, um cara que trazia uma nova era. Então, assim, uma curiosidade, o Lehane é o único homem que tem uma era inteira com seu nome, Lehane Era. Agora, o Dory Yates, apesar de não ter uma era com o seu nome, ele introduziu uma era que existe até hoje, que é a Mass Monster Era. E uma outra curiosidade, para quem conhece a história do Dory, sabe que ele foi preso ali na sua adolescência, e na prisão ele começou a treinar. Quando ele sai da prisão, ele entra numa academia e começa a treinar. Uma das grandes inspirações dele era o Lehane. E no ano que ele começa a treinar, o ano de 1984, o Lehane se tornou campeão pela primeira vez do Mr. Olympia. Agora vem cá. Aquele cara ali, olha que foto legal. Parece aquelas fotos que a gente via quando a gente vai na casa da vovó, né? Aí tem aquelas fotos, aqueles quadros de casais, né? Olha só que bacana. Ali é o Reg Park e a sua esposa, a Marion. O Reg Park ali, ele era campeão do Mr. Universo. E foi esse cara aqui que inspirou o Arnold Schwarzenegger a começar a treinar, né? O Arnold, ele começou a treinar na academia do Kurt Murno por influência de um amigo dele chamado Willy Richter, que ele conheceu num parque chamado Talersee, na Áustria. Ele conhecia esse parque porque ele vendia sorvetes lá quando ele era pequenininho. O pai dele dava uma mesada para ele, comprava tudo de sorvete. Pra você ver o tiro comercial do Arnold na infância. Ele pegava a mesada do pai, comprava sorvete, vendia e dobrava o valor. E nesse parque ele conheceu o Willy Richter. E o Willy Richter apresentou para ele uma revista da Muscle Builder com a foto do Reg Park de Hércules na capa. E o mais curioso é que ele comeu a revista, né? Ele aprendeu todo o método de treino que o Reg Park utilizava e anotava tudo. Então, os treinos do Arnold, os primeiros treinos do Arnold foram treinos do Reg Park. Então, esse cara, na minha opinião, o físico do Reg Park de 1951, a gente vai colocar a foto aqui na edição, foi um dos maiores físicos de toda a história do esporte. 1951, Mr. Universo da NABA. E desse Mr. Universo saiu o Hércules, porque o único Hércules era o Steve Higgs, depois veio o Reg Park e fez o Hércules também. Então, esse cara aqui tem uma importância fundamental na história do esporte. Vamos terminar lá. O último aqui.
Tá indo não, né? Já tô indo já. Tá indo embora, acabou? A gente vai lá, já tá indo. Ah, lá no... Isso, lá. Mas vai levar, eu vou levar uma frete e ele vai levar dois. Tá, a gente tá lá. Fechou. Dia 14 agora. Prazer em te ver. Prazer meu. Tá bem, hein, cara? Obrigado. Mas tu vai competir, não? Vou competir. Vai subir, né? Eu vou na Extreme, É? na última. Aqui, tô com 87 quilos. Bem. Ele tá fininho. Tá Fino, cara. claro agora. Old school, né, papai? Parabéns, é. Valeu? Aquele abraço. Valeu, irmão. Um abraço. Olha só, galera, presta atenção. Movimento bem concentrado. Ó. Arrastando. Sente o peito. Não é a repetição, é o movimento. Quando você sente que o músculo deu aquela travadinha, você sente que deu pump, você para. É normal. Você vai sentir isso. Pode ter certeza. Bom, aqui a gente já fez 4 execuções, 4 séries, sem contar as repetições, tá? Tem que ser assim, ó. Tá vendo? Fechar o dedo no meio, aí... Porra! Sentimento. Conversar com o músculo, sentir ele, perceber o que ele fala para você de volta. Parece meio louco, né? Mas faz sentido. Experimenta.
Pessoal, olha só. Tá gostando das histórias? Legal aqui da Moura é que tem muitas fotos. Eu gosto de academia com fotos, contextualizando a história, porque isso aqui é um lugar sagrado, né? A gente não vem aqui apenas para praticar uma atividade física. A gente vem aqui para mudar o nosso físico, a nossa mente, a nossa consciência como um todo. A gente melhora aqui uma série de prioridades. Você sempre se torna um ser humano melhor, não só com a qualidade do seu físico, com aquilo que você aprende a comer, né? Mas o mais interessante é que a história pregada na parede leva a gente para uma outra atmosfera. E é muito melhor você treinar tendo inspirações, né? Nos anos 90, eu comecei a treinar nos anos 90, as academias dos anos 90 eram recheadas de caras que treinavam de verdade. Primeiro que a gente não tinha, toda hora parou, pegou o celular, iPod, iStore, não tinha isso, né? Você tinha revistas espalhadas pelo chão, Muscle Fitness, Muscle Magazine, tinha Muscular Development, várias revistas, e ali você via os bodybuilders. Os quadros, hoje, nas academias modernas, porque a gente não tem mais as revistas como nós tínhamos antes, representam essa atmosfera de você ver os físicos moldados, esculpidos. E aí você olha um físico que te agrada e fala, poxa, eu queria ter aquele ombro, eu queria ter aquele peito. E aí, como o Arnold fazia, como os grandes nomes do passado faziam, eles procuravam treinar como esses caras treinavam. Isso não quer dizer que você vai ter o mesmo resultado, mas fazer o mesmo caminho já é ter algum resultado. É se inspirar em caras que vieram antes, que fizeram a história acontecer. Então assim, você está assistindo esse vídeo até agora, no final do vídeo, aqui na descrição vai ter um link do meu e-book, do meu livro, Os Bastidores da Golden Era. Então lá você vai encontrar todas as histórias do período da Golden Era, de 1965 até 1983. 84 começa a Era Lihane. Então se você gosta de história, tem treino dos maiores e principais nomes da Golden Era no final do livro. Cara, se eu fosse você, eu não perdia, que tá valendo muito a pena. Então, terminou de assistir esse vídeo, corre na descrição, vai ter o link, você já acessa e compra. Cara, um precinho de café da manhã, você não vai perder nada. Tomou o café ali? Tomou? Bom, galera, então encerramos por aqui. Training by feeling, treino com sentimento. Surge no Break, tá? Vou deixar algumas fotos dele aqui para você reconhecê-lo. Fizemos um treino de peito e 2 exercícios para bíceps, tá? Trabalhando sem, né, obviamente, focar na carga, focar na repetição. Então a gente fez 4 exercícios para peito, sem contar repetição e sem volume de carga, acrescentando carga quando necessário, mas a gente quase não acrescentou. E mais 2 exercícios para peito. Então, espero que você tenha gostado desse treino. É muito interessante que você teste para ver como que o teu físico responde. E aí, se você fizer esse treino do Surge no Break, depois você me marca. Valeu? Você gostou deste vídeo? Não esqueça de curtir, deixar o seu melhor comentário. Tem muita coisa boa no canal, tá? A gente está com o podcast agora, Os Honoráveis. Treino o tempo todo para vocês aí. E também, óbvio, os conteúdos de história. Lembrando que eu não sou um atleta, eu sou um historiador. A musculação para mim é um lifestyle. Eu pratico musculação não para o palco. Então não espere ver aqui um fisiculturista, e sim alguém que conta história e gosta de treinar, tá? Um entusiasta do esporte. Eu vejo você num próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.